Olá, pessoal. Então, agora oficialmente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui hoje no simpósio temático Inteligência Artificial, Tecnodiversidade e Práticas Decoloniais, Epistemologias e Diálogos Possíveis. É um prazer ter vocês aqui conosco, então, desde os apresentadores até as pessoas que vão acompanhar aqui as nossas discussões. E antes de dar início, né, tanto eu quanto o Alexandre de Nadal vamos nos apresentar, né, e depois partimos em seguida para as apresentações. Então, eu sou Thalita Magnolo, eu sou professora assistente aqui na Universidade Federal de Lavras, eu sou professora do curso de Comunicação Integrada e Mídias Digitais, e sou coordenadora do grupo Memória, né, onde nós estudamos e desenvolvemos pesquisas, discussões em torno da inteligência artificial. E já digo que é um prazer estar aqui com vocês, né, nessa manhã, para discutirmos, né, um tema que é tão importante e tão urgente, né, nos dias de hoje. E já passo agora a palavra para o meu colega Alexandre de Nadal, que vai se apresentar também. Bom dia a todas e todos. Eu sou o Alexandre de Nadal. Eu sou doutorando pela Federal do Rio Grande do Sul na área de poéticas visuais no Instituto de Artes. Então, a minha pesquisa envolve questões de simulacros, simulações, desinformação e inteligência artificial. Então, eu, junto com a Thalita, criamos essa mesa temática. E nessa versão online, então, vai ser um prazer acompanhar a pesquisa de vocês. E depois nós temos uma boa discussão a respeito desse tema tão urgente agora, né? Que é a didática das IAs, como é que ela está sendo utilizada, né? Essa questão da soberania digital, esse problema da dependência com os países que têm esse monopólio. Então, eu vou repassar para a Thalita, então, para a gente começar as apresentações. Bom, então, a orientação que a gente tem do evento, né, que as apresentações devem durar até 15 minutos, e eu vou ficar com esse cargo não tão agradável, né, de avisá-los aí quando faltar 5 minutinhos, para que vocês organizem aí a apresentação de vocês, e para que a gente tenha depois, né, esse momento de troca, de debates. Como são 3 trabalhos que vão ser apresentados nessa manhã, a minha sugestão é que a gente faça a rodada das apresentações e depois abra, né, para um grande diálogo, né, para uma grande mesa onde a gente possa fazer as nossas trocas, tá? Então, eu convido os colegas Sevaldo e Fábio, que vão apresentar o trabalho ChatGPT e os novos caminhos da educação, epistemologia, conhecimento e formação de professores na era digital. Então, pode aí para compartilhar a tela de vocês, a apresentação. E aí, quando vocês estiverem prontos, a gente começa. Ok, já estamos praticamente prontos. Deixa eu só atualizar aqui. Pronto, estamos 100% prontos. Só um lembretinho, por favor, antes de começar. A tela sumiu, Sevaldo. Sumiu? Então, espera aí. Compartilhamento. Vamos lá, vamos compartilhar mais uma vez. Só um aviso, Thalita, eu acho que andou entrando mais algumas pessoas, a gente compartilhou um link para assinar a chamada de presença. Acho que eu vou colocar aqui de novo, então não sei se fica salvo para quem o chat. É uma boa ideia, Nadal. Vou colar ali de novo, porque aí cada um pode entrar e preencher os seus dados. Claro. Para aqueles que estão chegando aí para nos acompanhar, sejam todos e todas bem-vindos. A gente vai iniciar a apresentação agora, né? Fizemos uma breve introdução e os colegas Sevaldo e Fábio, né, vão iniciar aí essa rodada de apresentações. Sevaldo, agora apareceu para a gente, você quer... Perfeito, a apresentação. Agora tá. Isso. Deixa eu só fazer um outro teste aqui rapidinho. Pronto, então tá tudo fluindo aí perfeitamente. Muito bom dia, pessoas. Espero que vocês estejam bem, estejam maravilhosos. Meu nome é Sevaldo, eu sou do Senai Bahia.
professor do Senai Bahia, e juntamente com o meu parceiro de publicações, de trabalho, de estudos, Fábio Gomes, a gente vai apresentar o nosso trabalho, que é o ChatGPT e os novos caminhos da educação, epistemologia, conhecimento. Opa, um momento. Deixa eu voltar. Pronto. Epistemologia, conhecimento e formação de professores na era digital. Nós somos doutorandos da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Então, quando a gente fala em ChatGPT, a gente lembra logo daquela palavra mágica que tem feito parte do nosso cotidiano, que é nada mais, nada menos do que a inteligência artificial. E aí, um dos grandes questionamentos que nós fizemos aqui, né, no bate-papo, Fábio e eu, foi: por que não inteligência artificial e os novos caminhos da educação e assim sucessivamente? Aí a gente chegou à conclusão de que, quando a gente fala sobre IA generativa, existem várias ferramentas. Então, vamos focar em uma específica, Fabão? Aí ele disse: poxa, a ideia é boa, vamos lá, vamos focar numa específica, vamos focar no ChatGPT, até porque tem o Gemini, Notebook LM, dentre várias outras. Portanto, nós trouxemos um contexto muito interessante, que diz o seguinte: a expansão da inteligência artificial nas práticas educacionais contemporâneas tem provocado transformações profundas na forma de como o ensino e a aprendizagem são concebidos e mediados. Entre as tecnologias emergentes, o ChatGPT, ele se destaca como ferramenta de apoio pedagógico, capaz de gerar conteúdos, estimular o pensamento crítico e favorecer novas dinâmicas de interação entre professores e estudantes. Portanto, o nosso objetivo geral é analisar o uso educacional do ChatGPT à luz de diferentes perspectivas epistemológicas, neuroconstrutivistas, socioconstrutivista e pós-estruturalista. Essas epistemologias orientam distintas compreensões sobre o conhecimento, sobre o sujeito e também sobre a prática docente. Portanto, a nossa metodologia foi bibliográfica exploratória, que baseou-se em produções científicas dos últimos 6 anos, localizadas em bases como Cielo, Google Scholar e Portal CAPES. O interessante, ou melhor, interessante não, a academia diz para que a gente busque os últimos 5 anos. Porém, nós fizemos um pouco diferente, porque a gente queria pegar um pouco dos primórdios, de quando começaram a falar muito sobre inteligência artificial, entre 2019 e 2020, e aí trouxemos para a nossa contemporaneidade. Inclusive, nós temos também, nós pesquisamos em materiais de 2026, produções de 2026, até para trazer um norte bem interessante para que vocês pudessem aí viajar legal com a gente nesse nosso trabalho. O que foi que nós fizemos para sintetizar essas explicações, para que ficasse mais dinâmica? Nós construímos nesse artigo 5 quadros resumo. E aí nós trouxemos 2, justamente para poder interagir com vocês. E nesse segundo quadro, a gente fala exatamente sobre as aplicações educacionais da IA, da inteligência artificial, com as perspectivas epistemológicas e pedagógicas. E aí nós trouxemos a dimensão de aplicação, nós trouxemos também a descrição e propósito educacional e exemplo de uso com quem? Com a ferramenta ChatGPT. Portanto, na dimensão de aplicação, na personalização cognitiva, ou no neuroconstrutivismo, ou na visão neuroconstrutivista, qual é a descrição e propósito educacional? Ajuste de conteúdos e desafios conforme o perfil e ritmo de aprendizagem do estudante. E qual é o exemplo que a gente tem com o uso de ChatGPT? Geração de plano de estudos personalizados com feedback automatizado. Olha só,
Agora há pouco, antes de entrar na sala, a gente estava batendo um papo de bastidores e eu falei que tinha acabado de aplicar uma atividade com os meus alunos. E, por incrível que pareça, a gente fez exatamente isso. Qual foi a nossa prática? Nós simplesmente ajustamos o conteúdo de acordo com o ritmo de aprendizagem do estudante, porque dentro de sala de aula, nós temos pessoas com ritmos diferentes, né? Digamos assim, pessoas de ritmos diferentes, cada um produz, né, no seu tempo. E aí a gente também tem alunos com necessidades especiais. O que acontece, ou melhor, perdoe-me, PCD, o que acontece? A gente também tem que dar uma aliviada, tem que fazer com que a atividade seja de acordo com a necessidade de aprendizado deles. Aí, quando a gente parte para a mediação colaborativa ou socioconstrutivista, a gente leva em consideração a promoção do diálogo e da aprendizagem em grupo com mediação entre os pares e a inteligência artificial. E qual seria o exemplo com o uso do ChatGPT? Atividades em duplas em que os alunos debatem respostas do próprio chat e constroem sínteses coletivas. A gente também levou em consideração a crítica discursiva pós-estruturalista, com a descrição crítica de respostas produzidas pela IA e análise de possíveis vieses e também as intencionalidades. E aí a gente levou em consideração, mais uma vez, o exemplo do uso com o ChatGPT, que faz o quê? A interpretação e desconstrução de discurso gerado pela IA sobre temas sociais e éticos. E o apoio à docência e planejamento, redução de carga administrativa e otimização da elaboração de materiais e avaliações. Elaboração de roteiros de aula, testes e lista de exercícios com revisão docente, isso com o uso da ferramenta ChatGPT. E aqui, na inovação curricular e tecnológica, a descrição e propósito é integração da IA a novas tecnologias emergentes e metodologias ativas. Metodologias ativas, gente, também é uma prática que nós utilizamos no nosso cotidiano para fazer com que as aulas fiquem dinâmicas, para fazer com que o aluno participe, para que o aluno não seja apenas aquele elemento passivo. Então, IA com metodologias ativas dá um resultado fantástico. E qual é o exemplo disso aqui? Uso articulado do ChatGPT com realidade aumentada, IoT, ou Internet das Coisas, e metodologias baseadas em projetos. Em seguida, nós trouxemos aqui um terceiro quadro, que fala exatamente sobre impactos e desafios da IA no ensino e aprendizagem. E aí nós trouxemos a dimensão de análise, os impactos positivos e os desafios também e limitações. Nesse primeiro elemento aqui, que é o engajamento cognitivo, neuroconstrutivista, qual é o impacto positivo? Aumento da motivação e da curiosidade intelectual, estímulo à resolução de problemas. Pessoas, nós somos professores, a gente percebe que quando utilizamos IA em sala de aula, os alunos parece que, sabe, se transformam. Nós temos umas práticas aqui bem interessantes com projetos, nós chamamos de projetos integradores, e também com o trabalho de conclusão de curso, que não é exatamente uma pesquisa científica. O nosso TCC aqui no Senai Bahia, ele é voltado para a questão de mercado. Então, a gente tem que desenvolver um produto, o aluno tem que desenvolver um produto ou um serviço. E nós, professores, que já temos a cabeça mais aberta, que já passamos por uma formação e que faz o trabalho de mediação, a gente permite que os nossos alunos possam utilizar a inteligência artificial, mas não como o elemento principal. A inteligência artificial, ela vai ser utilizada como um elemento que vai ajudar ele a desenvolver as suas ideias. Então, nós, professores, estamos ali sempre como mediadores para poder dizer, olha, vai por aqui, faz assim, faz dessa forma. E aí eu vou dizer para vocês, o resultado dos trabalhos, gente, são maravilhosos. Então, o aluno
ele não é simplesmente, ele não faz o trabalho de copiar, colar e pedir para que a IA desenvolva para ele. Muito pelo contrário, ele utiliza como uma ferramenta de mediação para ajudar a desenvolver de uma forma positiva aquilo que eles falam. Então, qual é os desafios e limitações? Redução da interação humana e da dimensão efetiva do aprendizado. Isso se não houver a mediação. O professor estando ali fazendo parceria com o aluno, tudo flui. Então, nós temos também a consciência crítica no pós-estruturalismo, que o impacto positivo é desenvolvimento do pensamento crítico e das leituras discursivas de textos automatizados. Quais seriam os desafios e limitações, dificuldade de identificar vieses ideológicos e também a manipulação de sentido? E aí a gente entra numa das partes mais importantes quando a gente fala de IA generativa. 5 minutinhos, tá? Já? Já! A IA generativa na educação, que é exatamente a formação docente. Formação docente e gestão escolar. Quais são os impactos positivos? Fortalecimento de competências digitais e inovação pedagógica. E aí a gente vai bater naquela velha tecla, né, que é resistência do ser humano à mudança, resistência ao novo, que infelizmente, se a gente não vigiar, todos nós corremos esse risco de ser resistentes. Então, resistência à adoção tecnológica e falta de políticas estruturadas. E aí a gente vem para a ética e segurança de dados, maior debate sobre transparência e responsabilidade no uso da IA. E os desafios e limitações quais são? Risco de violação de privacidade e uso inadequado dos dados estudantis. E para fechar esse quadro, a gente fala sobre avaliação e personalização da aprendizagem. Qual é o impacto positivo? Criação de instrumentos avaliativos, adaptativos e feedback em tempo real. Desafios e limitações, necessidade de validação docente e limitação no reconhecimento de dimensões socioemocionais. Então, turma, poxa, parece que o tempo está fluindo a favor. Então, colegas, o que a gente pode levar em consideração com tudo isso? Olha, estrutura, a instituição deve disponibilizar uma estrutura para que o professor possa trabalhar bem com os seus alunos, mas juntamente com a estrutura tem que ter a famosa formação docente. Porque a gente percebe que a IA, no campo educacional, ela tem se consolidado como um dos marcos da contemporaneidade. E, mais do que uma ferramenta técnica, gente, ela deve ser compreendida como um objeto epistemológico. Por quê? Pois ele transforma, né, as formas de produção, a validação e a circulação do conhecimento. Então, a chegada de modelos generativos como o ChatGPT, que é o nosso objeto de pesquisa, ele introduz um novo paradigma cognitivo e discursivo, que, na verdade, ele é um sistema capaz de simular processo de raciocínio, dialogar com o usuário e criar sentidos de formas algorítmicas. E o mais interessante é que essa capacidade, ela suscita dilemas éticos, suscita também a epistemologia, sobretudo quando ela vai reconfigurar conceitos clássicos como autoria, intencionalidade e verdade, né? E também as questões centrais na epistemologia educacional. Então, quando a gente identifica a aplicação da IA na educação, ela não é neutra, mas ela é carregada de pressupostos. E esses pressupostos éticos e epistemológicos, eles não ficam de fora. Aí o que acontece? O ChatGPT, ele vai atuar como um mediador cognitivo e discursivo também, gente, e vai oferecer potencial para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, desde que seu uso seja conduzido com consciência crítica.
curadoria docente e fundamentos pedagógicos sólidos. Então, a gente está sempre tem que estar fazendo parceria com os nossos alunos para que eles usem a ferramenta da melhor forma possível e tenham os resultados positivos. Portanto, nas nossas considerações finais, a educação mediada pela IA, ela só cumprirá seu papel transformador se for conduzida por professores abertos às novas mudanças. Professores críticos e conscientes de que ensinar na era digital é também ensinar a pensar o conhecimento. Então, o futuro da educação não é as máquinas, mas sim a inteligência humana. Porque é a nossa inteligência humana que as compreende, questiona e utiliza para inventar, ou melhor, reinventar o ato de aprender, em que epistemologia e ética caminham par e passo, ou seja, lado a lado, na construção de uma pedagogia verdadeiramente emancipadora. Portanto, ferramentas de IA, seja ela qual for, ela vai ser útil para ser utilizada como um instrumento de mediação, jamais como um instrumento fim do propósito que a gente utiliza no nosso dia a dia, que é a educação. Então, eu não coloquei as referências aqui na nossa apresentação, porque são muitas. Temos mais de 20 referências, então ficaria bem pequenininha, tá certo? Mas, se vocês quiserem ter acesso ao nosso artigo, fiquem à disposição. Inclusive, os nossos contatos são esses aqui: cevaldosantos@gmail.com, fabiofbg@gmail.com. Muito obrigado por assistir a nossa apresentação. Estamos disponíveis para poder tirar todas as dúvidas e que a nossa manhã seja maravilhosa. Que todos vocês deem shows, colegas. Cevaldo, muito obrigada pela sua apresentação, né? Agradeço aí, em parceria com o colega Fábio também, né? Nossa, muito interessante. Acho que você deu um pontapé aí numa discussão que vai se mostrar muito pertinente para nós, né? Já temos até uma colega, a Marcela, que já está colocando aqui algumas questões, né? Que vão ser bem relevantes para a gente, né? Na hora que a gente abrir para o diálogo. E aí, para aqueles que foram entrando e que ainda não viram aqui, peço até para o Nadal, né, Nadal, fazer a gentileza de colocar novamente a lista de presença que vocês têm que assinar, tá? Para contabilizar para o certificado de vocês. E aproveito também para convidá-los a conhecer o nosso projeto, que é o Projeto Memória. Eu vou pegar depois o link e compartilhar aqui com vocês também, porque a gente tem esse espaço de diálogo, de conversa, muito voltado para esse olhar mais crítico mesmo, diante da inteligência artificial e da importância, né, desse letramento, dessa literacia midiática, que ajuda justamente nessa percepção crítica que o Cevaldo trouxe, né, com tanta destreza aqui, né, para o nosso debate. E agora, Cevaldo, eu peço só, por favor, para você interromper o seu compartilhamento. Ai, obrigada. Pronto. Porque agora eu convido... Obrigada. Eu convido, então, agora a professora Alessandra, que vai apresentar para a gente o trabalho Letramento Acadêmico e Inteligência Artificial na Escrita Acadêmica. Desafios, mediações e disputas na formação docente, que eu acho que é quase um braço, né, do que o Cevaldo estava apresentando para a gente. Então, por favor, Alessandra, pode ficar à vontade para compartilhar a sua tela. Inclusive, Thalita, antes de começar a minha apresentação, já vou fazer aqui o convite. Cevaldo, Fábio, bora fazer uma extensão. Vocês daí, eu daqui, Thalita e Alexandre também, se quiserem entrar, porque, assim, super necessário, né, o que vocês trouxeram como conhecimento lá na nossa formação docente no campo da pedagogia, da letras, que é onde eu atuo. Vamos embora, vamos pensar junto aí. Já peguei o contato de vocês, vou passar aqui o meu na apresentação também. Vamos pensar em alguma coisa junto, mesmo à distância, o online está aí para ajudar, né? O 5. Claro, o importante é a gente construir essas redes, né, Alessandra? Porque quando a gente descobre que tem pessoas que
pensam parecido com a gente vê também que a gente está num caminho certo, né, para fazer as coisas acontecerem. Então, o Memória já está super à disposição aí para ajudar, para contribuir, né, criar essa rede de extensão aí para a gente criar alguma coisa legal. Fica à vontade agora, viu, Alessandra? Pode compartilhar sua tela e quando você estiver pronta, pode começar. Bom dia, então, a todos. Vou começar aqui o compartilhamento, mas já vou dando bom dia. Vê se apareceu para vocês aí. Está carregando, apareceu. Aí, colocar no modo apresentação, né, para ficar maiorzinho. Vê se entra. Entrou para vocês? Perfeito. Então tá. Bom, meu nome é Alessandra Fontes. Na verdade o nome é enorme, mas assim, o que eu uso mais, né, profissionalmente é o Alessandra Fontes. Eu sou professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e o meu trabalho hoje, a submissão que eu fiz foi de um artigo completo, né, que é intitulado Letramento Acadêmico e Inteligência Artificial na Escrita Acadêmica, Desafios, Mediações e Disputas na Formação Docente. Ele é um trabalho com muitas camadas, então o que eu trago hoje para essa apresentação de 10 a 15 minutos, assim, sei lá, 2% um pouco, é o início da discussão, né? São extratos desse artigo que, quando eu submeti, ele está ainda, na verdade, numa fase inicial de pesquisa, mas muito de revisão bibliográfica, revisão da literatura mesmo, e hoje eu já estou num plano, num cronograma, fazendo o plano de uma metodologia mais de pesquisação, ou seja, né, olhar para o problema, já diagnostiquei a questão dentro da própria... o local que eu pesquiso é o UFRJ, é onde eu atuo, a formação de professores dentro do curso de pedagogia da UFRJ, e aí, diante disso, eu resolvi, como a proposta metodológica, a pesquisação por fazer projetos, desenvolver dentro das minhas próprias aulas, né, um desenvolvimento de pesquisa, mas que tenha uma intervenção de fato, né, proponha algo naquele cenário que começa lá com essa pesquisa da própria revisão bibliográfica e com o diagnóstico da problemática que eu trago aqui. Eu coloquei trechos mesmo, né, porque se a gente for também querer desenvolver muito, não dá tempo. Ai, meu Deus, o negócio não tá passando para vocês? Não tá passando. Você está clicando para você, tá passando? Tô clicando para passar e não passa. Ai, não acredito. Sempre dá problema isso. Tem uma setinha aqui embaixo. Agora passou? Agora foi. Ótimo. Alguma coisa, acho que do teclado. Bom, então, assim, trouxe um resumo básico, né, do que o trabalho se propõe, que é uma análise crítica das relações entre letramento acadêmico e uso das inteligências artificiais generativas, de um modo geral. Não fiz o recorte de uma só, acredito que isso vai aparecer mais para frente dentro justamente da pesquisação, principalmente na escrita acadêmica, saiu com um P aí a mais, problematizando a inteligência artificial como tecnologia discursiva, que acaba reconfigurando as práticas de autoria, principalmente no campo da produção textual, da produção de conhecimento e avaliação, né? O meu trabalho está todo baseado em diálogo com diretrizes recentes do Ministério da Educação, especialmente o referencial para uso de desenvolvimento responsáveis de inteligência artificial na educação. Eu peguei os 2 capítulos que me interessam muito, que é esse uso no ensino superior e na formação docente, né? Na formação de professores. Tem outros capítulos, mas nesses 2 que eu trabalho mais e aprofundo, defendendo que esse uso da IA exige mediação pedagógica, assim como Cevaldo e Fábio já reforçaram, crítica sob risco de aprofundamento de desigualdades epistêmicas e fragilização da formação intelectual. Essa questão da desigualdade é que me pega muito, né? É uma questão central, inclusive, e essa problemática é analisada sobretudo no âmbito da formação inicial de professores, com ênfase no curso de pedagogia da UFRJ, contexto na qual eu, autora, né, desse trabalho, atuo como docente, desenvolvendo pesquisa e prática pedagógica que vão evidenciar os desafios do letramento acadêmico frente ao uso da IA na escrita. Essa proposta, ela surge porque eu sou uma professora, eu estou lá desde 2015 na universidade, e a minha área de pesquisa sempre foi da produção textual, né, da escrita. Eu sou vinculada a um grupo de pesquisa, na verdade é um grupo de ensino, extensão e pesquisa, ensino da escrita. Então, a nossa proposta é sempre pensar, né, independente do século que a gente está atuando, dos suportes, de que forma a escrita tem sido desenvolvida. Eu sempre fiz isso muito forte na educação básica, então sempre propus formação continuada,
não só na formação inicial de professores, mas atuando sempre nessa parte da produção textual, né, de como a escrita tem sido ensinada, principalmente, como ela é cobrada dos nossos estudantes, e aí, sem dúvida, a gente chega no momento que o uso da inteligência está tão, né, crescente e está tão presente que eu não pude desvincular os meus estudos anteriores a essa presença marcante, mas fazendo um recorte justamente de que forma ela atua, ela ajuda, ela é suporte, ela substitui, né, qualquer característica que o ser humano tem dentro do desafio que é o trabalho de escrever, né, de ser autor de um texto, de produzir textos. Então, as minhas motivações e relevâncias, eu já até falei um pouquinho, né, essa constante presença e crescente das inteligências artificiais na sociedade contemporânea, ela acaba transformando, né, de forma significativa as formas de produzir, acessar, circular informações, impactando diferentes esferas. No âmbito educacional, no meu caso, de modo particular, que é, né, para onde eu estou olhando, no ensino superior, esses deslocamentos se refletem diretamente nas práticas de leitura e escrita, é por isso que eu chamo de letramento acadêmico, né, práticas sociais dessa leitura e escrita, mas muito focada na escrita, principalmente, reconfigurando concepções tradicionais de autoria e aprendizagem que a gente tem na educação. E no campo da formação docente, quando eu falo formação docente, é a formação inicial, né? Esse fenômeno ele incide diretamente sobre o letramento acadêmico, entendido como prática social situada, atravessada por normas institucionais, relações de poder, porque a gente tem determinadas cobranças. Eu vou avançar e vou trazer um pouco dessa questão. Nesse sentido, a escrita acadêmica não pode ser reduzida a um conjunto de competências técnicas, mas deve ser compreendida como espaço de produção de sentidos, de construção de posicionamentos e de inserção em uma cultura discursiva específica. Então, essa questão da normatização que a gente tem com a escrita e de competências técnicas, a gente já tinha um avanço... Vênus, por favor. A gente já tinha um avanço muito grande e com a IA a gente volta a essa discussão de que forma ela acaba reduzindo a escrita a isso. Gente, desculpa. Criança, né? Vem cá, calma. Vem cá. Vem cá rapidinho. Vem cá. Bom, a minha questão central é relacionada às dificuldades recorrentes de estudante, né, na inserção em práticas acadêmicas. Então, desde 2015, quando eu entro na universidade, isso não é tirado das minhas impressões, mas de falas dos próprios estudantes, né, sobre a insegurança em relação à escrita quando eles entram na universidade, uma fragilidade argumentativa, dificuldade de mobilização, articulação com teóricos, isso é muito cobrado, né? O que eu entendo que não pode ser compreendido como déficit individual, mas como efeitos, né, de uma desigualdade estrutural que a gente tem, principalmente de um modelo universitário que propõe saberes não ensinados. Então, é aquilo que eu tenho vivenciado lá desde então, que a gente cobra, mas o que a gente faz, né, para acompanhar esse processo? De que forma a gente vai fazer a mediação disso? Então, essa compreensão ela acaba que desloca o olhar de uma perspectiva deficitária dessa escrita para uma análise das condições de produção do conhecimento no ensino superior, evidenciando que a universidade, ao mesmo tempo que exige determinadas formas de escrita, nem sempre explicita seus critérios, né, e não garante condições efetivas para sua aprendizagem. Para vocês terem ideia, os nossos estudantes hoje, isso do curso de pedagogia, eles têm uma disciplina que está no campo da eletiva, né, optativa, que é de produção textual. Todas as outras disciplinas que envolvem linguagem, eu, por exemplo, atuo com a disciplina de didática da língua portuguesa, que é o ensino da língua portuguesa, educação em comunicação, todas elas têm a prática da escrita, né, cobradas, mas não nas suas ementas como parte do ensino, né, como parte do processo mesmo. Então, é um ponto. E aí eu parto de um teórico que, na verdade, é um teórico e muito amigo, é o Castro, Marcelo Corrêa Castro. Ele já em 2018 ele desenvolvia uma pesquisa dentro da nossa universidade. Ele é professor, se aposentou há pouquíssimo tempo, menos de 6 meses, fazia parte do grupo de pesquisa do qual eu também faço parte, e lá em 2018 ele já tinha essa preocupação, né? O que a universidade tem feito para ajudar no sentido de explicitar o que ela quer com a escrita acadêmica desses estudantes que estão entrando, né?
E aí, sobre essa escrita acadêmica no contexto da formação de professores, o que ele traz é justamente a ausência de um trabalho sistemático com essa dimensão, e o que evidencia que a escrita, mesmo central dentro da universidade, né, principalmente na entrega de trabalhos, no processo avaliativo, ela nem sempre é tratada como um objeto de ensino, né, um objeto de estudo bem estruturado, bem explícito para esse estudante. Então, a gente, de fato, não apresenta caminhos, né, mas a gente cobra isso no final. Isso se torna ainda mais evidente quando se considera que muitos estudantes se encontram em processo inicial de apropriação dos gêneros discursivos acadêmicos, então são meninos que estão lá, saindo do ensino médio, né, principalmente o terceirão é o apelido, né, que a gente dá para o terceiro ano, muito focado nas redações argumentativas, principalmente modelo Enem, e eles chegam na universidade sendo cobrados a construírem resenhas, né, e aí que muitas vezes desdobra-se em resenhas críticas, resumo, artigos, resumos para eventos acadêmicos, projeto de pesquisa, monografia, o que acaba demandando tempo, mediação e ensino sistemático, algo que a gente não tem visto, né? E aí, um outro destaque do Castro é que as práticas de escrita propostas no ensino superior, frequentemente, elas se caracterizam por uma oscilação entre referências escolares e acadêmicas, configurando, assim, um hibridismo involuntário que dificulta a compreensão por parte dos estudantes das expectativas institucionais, ou seja, eu nunca deixo claro, eu estou falando eu no sentido de me colocar como docente da universidade, né, mas nunca deixo claro o que de fato eu quero, né, considerando que esse menino já vem de um repertório aí, que ele já tem esse repertório de escrita muito claro para ele quando ele chega na universidade, e não é isso que acontece. Bom, nesse contexto, a escrita acadêmica ela tende a operar mais como instrumento de avaliação do que como prática mesmo formativa, sendo mobilizada como forma de demonstrar aprendizagem, né, em detrimento de sua função como espaço de elaboração do pensamento. Essa dinâmica ela contribui para a produção de inseguranças, ainda reforça mais ainda, né, e a reprodução de desigualdades entre aqueles que já dominam por diferentes trajetórias, principalmente trajetórias escolares que tiveram, né, não só a trajetória do letramento escolar, mas do letramento familiar, a gente também trabalha nessa perspectiva, tais códigos e aqueles que não tiveram acesso a eles, seja pelo letramento escolar ou seja pelo letramento familiar. Então, assim, ao naturalizar a escrita como competência previamente adquirida, a universidade desloca para o estudante a responsabilidade por um domínio que deveria ser objeto de ensino, mediação e acompanhamento sistemático, evidenciando a necessidade de repensar o papel institucional na promoção do letramento acadêmico como dimensão central da formação superior. Nesse deslocamento é justamente onde a gente cai na inteligência artificial e no seu uso, né? Porque sendo responsabilidade desse estudante, o que eu comecei a perceber, principalmente na disciplina que eu, eu falei de algumas disciplinas aqui, eu estou passando porque eu estou com medo do tempo não dar, né? Mas eu trabalho muito com uma disciplina que é o projeto de monografia, o nome dela, né? Onde eles precisam criar projetos de pesquisa. Então, nesse acompanhamento, eu notei isso, que esse deslocamento, como, né, essa escrita muito bem estruturada e tendo um bom domínio caindo no colo desse estudante, e a universidade não se responsabilizando por isso, e por onde eu vejo que ela não se responsabiliza, porque a gente já teve reformas curriculares onde a gente poderia ter feito, né, uma construção de emendas de disciplinas já obrigatórias, trazendo, incorporando esses aspectos de ensino mesmo dessa escrita, de diferentes gêneros discursivos, e isso não foi aprovado, e a própria disciplina de produção textual não ter saído do campo das eletivas e das optativas. Então, isso já fala muito, né, principalmente quando a gente fala de reforma curricular dentro de uma universidade, que é um campo cheio de disputas, a gente fala muito já de um posicionamento político. E aí, diante disso, o cenário que sobra para o estudante, dentro dessa desigualdade que a gente consegue né, visualizar ali, identificar a partir do que cada indivíduo traz como escrita, é justamente recorrer à inteligência artificial. Eu fiz um teste em 2025, no primeiro semestre, eu, numa conversa, num bate-papo com a turma, joguei o verde para colher maduro, né? E aí, assim, dentro de muita informalidade mesmo, tá? Que eu estou trazendo para vocês,
pedir para que eles, né, mas eu sei, né, que o chat, e aí usei até o chat GPT para isso. Falei para eles, eu sei que o uso do chat GPT é muito comum para vocês darem um pontapé inicial. Quantos aqui já usaram, né? E aí eles levantaram assim o braço, foi 98% da turma, para vocês terem ideia. E ao mesmo tempo que eles levantam, eles ficam muito paralisados, porque notaram que eles, né, eu consegui fazer um ambiente muito informal e muito amistoso para que eles se sentissem à vontade para autodeclarar isso. E, ao mesmo tempo, eles notam que eles estão diante de uma professora que vai avaliar esse texto e que eles estão autodeclarando que foi feito com o pontapé inicial do ChatGPT. E daí é onde desperta a minha questão sobre não é só um pontapé inicial, mas, na verdade, o uso é muito recorrente, mas a questão não é ser usado ou não usado, né? É o que eu converso muito com eles. A questão é como a gente faz esse uso. A minha preocupação hoje é justamente apresentar vieses algoritmos das inteligências que vão fortalecer determinados aspectos não só da escrita, mas de racismo que a gente tem, de discriminação, né? Por exemplo, eu fiz um exercício com eles, onde eles tinham que pensar em situações e ver o que o ChatGPT traria para eles. E aí, um dos exemplos foi de um grupo de meninas que botaram lá, gere uma foto, né, de um menino pobre. E aí vem todo aquele estigma, todo o estereótipo, né, do menino preto num bairro de favela, principalmente Rio de Janeiro, porque era a referência que ela escolheu. 2 minutinhos, tá? Tá. Então, e eles ficaram muito chocados, né, com isso. Assim, foi uma forma que eu tive de entrar, que foi pela imagem, mas não foi justamente pela escrita deles, né? E a partir dessa questão da autodeclaração que está lá como suporte nas diretrizes do Ministério da Educação, que reforça essa necessidade do enfrentamento crítico desse cenário, ao estabelecer princípios como a transparência, a preservação da autoria, centralidade do pensamento crítico, e que desloca o debate de uma perspectiva meramente normativa para uma dimensão formativa, né? Essas orientações, elas evidenciam que o uso da inteligência artificial deve ser pedagogicamente mediado, de modo a não comprometer os processos de elaboração intelectual que sustentam a formação universitária. E aí é algo que eu tenho trabalhado em cima deles, que olha só, ele está sendo usado a inteligência está sendo usado como suporte, ou ela está substituindo radicalmente, né, e quase 100% do teu trabalho de processamento mesmo, de conhecimento, de articulação com teóricos que você já conhece, até porque quando eu faço isso na disciplina de monografia, eu estou falando de alunos que já estão lá no finalzinho de curso, né, 9º período, então eles têm uma bagagem aí de leitura já, né, um arcabouço teórico, que eles conseguem fazer isso. Então, por quê? A minha tentativa é de fazer com que eles pensem o porquê dessa necessidade de usar uma inteligência artificial para fazer isso por eles. E aí a gente volta mais uma vez a uma questão que está lá sustentada no papel da universidade para isso, que não existe. Então, eles estão sozinhos, a responsabilidade de criação é deles, unicamente, exclusivamente. Então, é o caminho que eles consideram mais fácil. Isso é a escuta que eu tenho feito, muito sensível, né, muito atenta para esses estudantes que colocam isso para mim. E a gente tem feito aí grupos, né, conversas temáticas sobre isso para ver de que forma eles conseguem caminhar, tendo muita consciência de que forma eles usam as inteligências artificiais. E, por fim, esse trabalho ele sustenta que a discussão sobre inteligência artificial, autoria, letramento acadêmico, em última instância, uma discussão sobre o próprio sentido da universidade, né? É isso que eu coloco em questão também, que em um contexto marcado pela crescente automação da linguagem, defender a centralidade da escrita como prática de reflexão crítica significa reafirmar a formação acadêmica como processo de constituição de sujeitos capazes de pensar, problematizar, e produzir conhecimento de forma ética, situada, responsável. Então, nesse horizonte, a inteligência artificial, eu proponho sempre com eles que deve ser incorporada, e não como substituta, mas como objeto mesmo de reflexão, mediação pedagógica, de suporte até, né, mas de modo a questionar também e não esvaziar os processos formativos que sustentam a formação deles, no caso, esses estudantes no ensino superior. Como referência, eu coloquei só o que aparece nas apresentações, então as diretrizes,
e o Castro, tá? O artigo completo tem muitas outras, assim como o Sevaldo falou, e a apresentação dele do Fábio, né? Não daria para colocar tudo aqui, então fiz só mesmo um recorte do que eu trago como referência direta e indireta, na verdade, dentro dos slides, tá? Foi corrido, mas é para poder caber no tempo, né? Tem muita coisa, na verdade, para falar. A gente agora já está até numa outra etapa dessa pesquisação, mas aí eu acho que vai ter que ficar para um outro Senlacute, para um outro artigo. Não? Obrigada, agradeço. A gente já quer saber o que está acontecendo, né? Obrigada, Alessandra, pela sua fala, pela sua apresentação. Acho que os dois trabalhos têm um diálogo muito potente, muito rico. E me parece que a nossa terceira colega, ela não entrou na sala, né? Eu não sei se aconteceu alguma coisa, a gente vai até depois notificar a organização, mas até para confirmar que talvez ela não esteja em alguma conta de algum amigo, algum conhecido, a Rosa, que vai fazer a apresentação, ela está aqui com a gente? Ela está aqui na sala? Eu acho que não, eu fiquei, assim, às vezes receosa dela ter entrado, às vezes, com uma outra conta, né, uma conta de parente, mas me parece que não é? Nesse meio tempo, ela entrando, a gente também assiste a apresentação dela. Eu quero abrir agora, gente, para a gente iniciar a nossa conversa, e aí eu convido a todas as pessoas que estão aqui com a gente, né, para aqueles que não puderem participar usando áudio, né, entendendo que às vezes estão em outros compromissos, não tem essa disponibilidade, mas que consigam participar pelo chat. Eu acho que agora nos cabe abrir um diálogo, né, sobre esses temas. E, para mim, dessas duas apresentações, eu enxergo dois caminhos que são passíveis de discussão e que a gente precisa, né, adentrar, que é justamente esse lugar do professor, né? Então, assim, não só do professor, né, dessa pessoa que está produzindo um conhecimento. Então, me parece que isso é bem importante da gente colocar aqui, e isso fica muito evidente na fala dos colegas que fizeram as apresentações, e me parece que tem esse outro lado, que é justamente sobre essas novas metodologias que estão surgindo, né? Essas metodologias ativas dentro de sala de aula, né? Eu não sei os colegas que estão aqui, e até faço um convite agora para que no chat vocês se apresentem, caso vocês queiram e possam, para a gente entender o lugar de fala de vocês, né? Então, se vocês puderem, por gentileza, colocar o nome, de onde vocês falam, né? Se vocês são professores, pesquisadores, alunos, se vocês estão no mercado de trabalho, né? Eu adoraria entender um pouquinho aqui sobre a nossa audiência, né? Porque eu acho que isso também guia um pouco, né, os nossos debates, né, e os nossos pensamentos. E aí, eu deixo para começar a conversa, e aí não só para os nossos colegas que apresentaram, mas para os colegas que estão aqui com a gente, eu fico pensando um pouco sobre essa questão da formação, né, do docente, pesquisador, e como que isso tem se feito cada vez mais urgente, né? Porque acaba que nós, professores, nós, pesquisadores, a nossa formação, ela não estava na inteligência artificial, né? Então, os 30 a mais aí talvez vão me entender, né? Porque vivemos uma formação acadêmica e uma formação escolar que não tinha nada disso, né? Que a gente não viveu isso. E a gente está tendo que aprender agora sobre essas questões. E, ao mesmo tempo, nós estamos recebendo alunos, e aí eu falo no nível da própria idade escolar e da graduação, que já nasceram nesse universo. Então, eu sempre tive a impressão que acontece um choque, né, de gerações mesmo, né? Então, eu acho que talvez para a gente dar esse pontapé inicial, eu gostaria, né, de saber dos colegas que aqui estão um pouquinho sobre isso, né? O que vocês pensam
se vocês já estão vivendo esses desafios, se vocês estão presenciando essas dificuldades ou essas oportunidades de alguma forma, né? Isso é uma coisa que me deixa muito inquieta. Então, né, gostaria aí de saber dos colegas, né, o que vocês pensam sobre esse aspecto. Thalita, até pegando o teu gancho, eu estava com o mesmo pensamento a respeito desse pessoal, que a nossa geração, a geração que veio logo após a nossa, que não teve esse contato com inteligência artificial e muito menos com redes sociais, né, que começaram a se firmar mais a partir de 2010, por aí. Então, me preocupa muito, eu estou com um edital da Secretaria de Cultura, eu estou dando um curso de 6 meses para 4 turmas do ensino médio, e eu percebo como é complicado. Claro, um ambiente assim de ensino fundamental e médio acaba sendo diferente de um ambiente de ensino superior, questão de atenção em aula e tal, mas eu percebi como está realmente a um nível muito maior do que eu imaginava da questão de atenção, que até aquele pesquisador Jonathan Crary fala, né, da atenção, dispersão, e como esse capitalismo está nos sugando para um momento de muita superficialidade. Por exemplo, em aula, que chegou agora a lei, a partir desse ano, que é proibido celulares, a escola não conseguiu ainda impor ou criar uma metodologia para que os alunos guardem os celulares. Então, eu que sou um convidado externo, deixo a cargo do professor, mas mesmo assim, a gente passa algumas atividades práticas e os alunos estão com o lápis trabalhando, uma ilustração, por exemplo, com o celular do lado, passando vídeos de TikTok. Então, e aí, qualquer conversa que tenha, que seja uma ideia de uma parte mais teórica, é uma atenção de 2, 3 minutos, porque os aplicativos de rede social condicionaram os estudantes a isso. Uma coisa muito superficial. Então, me preocupa muito, tem muitos prós, que até os colegas, o Sevaldo e o Fábio, levantaram, de como aplicar a inteligência artificial na educação, ali, práticas, né? Como pesquisar com a inteligência artificial, como utilizar ela para agregar. Mas o pessoal mais novo me preocupa muito, que está usando a inteligência artificial para ter a resposta pronta, porque, assim, se não vai ser ele, tem os colegas fazendo, e está o aplicativo ali esperando para ele lançar um tema, a inteligência descrever tudo que ele precisa passar para o caderno. Então, me preocupa muito essa superficialidade que as redes sociais já estavam causando na mente, e agora aumentada com a inteligência artificial, né? Deixamos aberto aí agora para a gente conversar. Alexandre, que colocação fantástica. Poxa, nós que somos professores, a gente vivencia isso no nosso cotidiano. E aí é que entra aquela questão da gente estar fazendo parceria, da gente estar próximo, estar junto, estar instruindo eles, não é? Pensando no que você falou, a Alessandra trouxe dentre as falas dela, ela trouxe algumas partes assim fantásticas, principalmente quando ela diz assim: olha, o aluno que é do ensino superior, ele já tem uma bagagem, ele já tem um letramento digital, então ele vai utilizar as inteligências artificiais de uma forma diferente, por exemplo, de um aluno do ensino médio. Foi isso mesmo, Alessandra? Sim, ele já tem o acúmulo, né? Tanto de ter passado pela educação básica e o acúmulo dele, porque eu estou falando de estudantes lá do finalzinho da faculdade, né? Lá já prestes a se formar, 9º período de faculdade. Então, além dele já ter vivenciado toda a educação básica, concluído o ensino médio, ele também já teve, né, desde o primeiro período dele até quase o final aí, um acúmulo mesmo de leituras, de práticas que esse menino, por exemplo, do ensino médio não vivenciou ainda. Isso. Então, isso vem justamente de encontro ao que a Alexandre está trazendo aí. Muito provavelmente, essa galera já é de um outro período, já tem um pouco mais de maturidade, já sabe diferenciar, por exemplo, olha, eu estou aqui porque eu preciso aprender,
eu preciso me qualificar, eu preciso dessas informações que o professor está trazendo, desses desafios que o professor está trazendo para fazer uma mudança na minha vida. Então, se eu simplesmente, Alexandre, vou lá, pego a informação, né, e coloco lá na IA e quero uma resposta completa, eu não estou aprendendo. E aí, como é que eu faço até para diminuir esses gargalos dentro de sala de aula? Eu estou sempre ao lado deles. Sempre, sempre. Formo os grupos e estou ali junto com os grupos. Olha, é cansativo, porque a gente não para. Mas quando chega lá no finalzinho, como eu falei para vocês, né, que a gente trabalha muito com projetos aqui, quando chega no finalzinho que a gente apresenta o resultado do que foi construído durante um determinado período, poxa, é muito gratificante. Mas é maravilhoso, gente. Eu me sinto assim, sabe, muito feliz com o resultado daquilo que a gente consegue ver. E o mais legal de tudo é que os nossos colegas, professores, que às vezes não são nem co-orientadores, eles fazem parte de uma banca, e às vezes a gente convida pessoas de fora também, e eles conseguem ver aqueles resultados positivos. Alessandra, você trouxe uma informação muito interessante também a respeito do viés da inteligência artificial. Poxa, parabéns, viu? A sua pesquisa, ela fez assim um link com a pesquisa que eu e o Fábio desenvolvemos. E quando a gente fala também, né, em inteligência artificial, existe mesmo esse viés. E isso é muito latente. E quando eu estava dando uma olhadinha aqui no chat, a nossa colega Marcela Oliveira, infelizmente, já saiu da sala. Ela colocou uma afirmação aqui. Me considero aberta para conhecimentos e novidades, mas sem suporte, com carga horária alta e etc., fica complicado. Foi exatamente na hora que eu estava falando sobre a formação dos professores e também da dificuldade, né, que às vezes alguns professores enfrentam, e também a rejeição não, a mudança, como é que a gente falou, tem uma palavra específica que a gente utiliza sempre. Poxa, Fabão, me ajude aí, Fabão. Resistência? Muito bem, Marta, obrigado. A resistência à mudança. Mas às vezes, gente, eu já vi acontecer com diversos colegas, aí já foi no empirismo, não foi científico, não. Vários colegas terem dificuldades com essas ferramentas de IA, simplesmente porque quem estava fazendo a formação não era professor. Então, quando a pessoa não tem aquela pegada da didática, né? Como diz a Alessandra, não sabe jogar um verde para colher o maduro. Muito massa, velho. O que que acontece? Às vezes a pessoa cria uma maior resistência ainda. Então, pessoal, só para finalizar aqui essa parte, a Marcela, ela tinha falado justamente que às vezes a instituição não dá suporte para o professor, o que também é uma realidade. Olha, nós que somos da educação, nós somos sonhadores, mas se a gente for elencar os gargalos que tem no nosso dia a dia, meu Deus do céu, principalmente quando fala em carga horária, eu acho que esse aí é o gargalo que mais dificulta que a gente possa fluir em algumas coisas. Mas, como nós somos pesquisadores, somos idealizadores, a gente é sonhador também, a gente, né, consegue dar conta do recado. Mas o ideal seria que a carga horária de trabalho fosse um pouco menor, que a gente tivesse turmas com quantitativo menor também, para que a gente pudesse abraçar de uma forma mais detalhada, né? mais afetuosa todos eles, isso seria fantástico. Então, pessoal, finalizo aqui, viu? A minha contribuição e vou continuar escutando vocês. Obrigada, Sevaldo. Nossa, eu acho isso muito interessante. Eu peguei um gancho aqui agora, justamente sobre esse tipo de testemunho que a gente traz, né, as coisas que a gente vivencia.
E uma coisa que eu observo aí eu falo desse lugar da graduação, né? Com os alunos da graduação, é que eles, eu sinto, né, pelo menos, que falta um pouco dessa consciência mais crítica, que é justamente o que a Alessandra traz, quando ela fala dos vieses, por exemplo, né, e até o que estimulou eu e o Nadal a criarmos esse simpósio temático, que é justamente entender com um olhar mais crítico tudo que a IA produz para a gente, né, então... quando a gente está falando sobre escrita acadêmica, teve uma disciplina que eu dei que eu falei um pouco sobre isso com eles. Eu falei, façam o teste, tentem fazer via inteligência artificial. E aí, os resultados foram assustadores, porque em termos de referências, por exemplo, foram sempre as mesmas referências, a maioria homens, brancos, do norte global, ou eram norte-americanos, ou eram europeus. Aí eu comecei a chamar a atenção deles para isso. Eu falei assim, gente, cadê a diversidade de falas aqui nesses trabalhos? Cadê os autores do Sul? Cadê os autores negros? Cadê as autoras, né? Então, eu tento, pelo menos dentro da minha vivência, uma coisa que eu tento com eles é demonstrar na prática. Porque eles acreditam cegamente que eles sabem usar a IA. Eles acreditam muito nisso, né? E quando a gente mostra que não é bem assim, a coisa muda um pouco, né, de modo, né? Eu fiz esse teste da escrita acadêmica, então a gente fez diversos projetos e aí eles ficaram um pouco assustados, né, com essa observação. E um outro teste que eu achei bem interessante foi criação de imagem, né? Nós fomos para o laboratório e fizemos ali uma rodada de criação de imagens. Só que aí era uma coisa mais específica. E eles começaram a ficar frustrados porque eles não conseguiam chegar no resultado. Então, isso foi na tentativa de demonstrar que é difícil, né? Quando você usa de fato a ferramenta, né? Você não obtém o resultado na primeira resposta, né? Então, a gente não pode aceitar essa primeira resposta como a resposta dada, como a resposta ali mais correta e melhor elaborada, né? Então, esse é um percurso que eu tento fazer com os alunos, né? E também como pesquisadora, né? Para ir despertando um pouco essa consciência crítica que eu acho que falta muito não só ali falando de graduação, mas de uma forma geral, né? Quando a gente pensa em escola também, como o Nadal trouxe, essa questão da atenção e tudo mais. Então, eu puxo esse gancho, né, baseado aí no que o Sevaldo estava falando. E a Alessandra levantou a mão. Gente, aqueles que quiserem participar, por favor, levantem as mãozinhas. Vamos transformar, né, esse momento num diálogo, divisão de experiências, né? Fiquem super à vontade. Posso, Thalita? Tá, é só para pegar um gancho aí na fala do Sevaldo, e uma observação que aconteceu comigo. O Sevaldo fala assim, não, eu pego e acompanho esses estudantes o ano inteiro, né? E eu acho que até ficou aí um pouco engasgado, mas era para sair assim, dá trabalho pra caramba. E isso, eu lembrei, gente, eu peguei agora, é a primeira orientação que eu faço de monografia de uma estudante. Ela até autorizou aqui falar da Gabriela Siqueira, ela ia apresentar, mas não conseguiu se organizar, porque é muito estágio, é muita coisa para dar conta, né? E é isso. É a geração que está fazendo um monte de coisa, mas pega na concentração que a Alexandre fala, né? E muitas vezes se atrapalha um pouco. E aí não está aqui com a gente hoje, mas a tua fala, Sevaldo, vai muito ser articulada com a experiência que eu tive e que eu acho que é assim, a virada de chave que a gente precisa ter, né? Porque o discurso que eu mais escuto, né? Não que eu uso, não, que eu, na verdade, vou contra ele, mas que eu mais uso não, a inteligência artificial vai resolver a vida, porque, né, vai otimizar. E essa menina, quando ela veio com a proposta de monografia, de pesquisa, eu pedi para ela um resumo, né? Tá, o que você quer falar sobre inteligência artificial? Faz um resumo aí, umas 2 laudas, 3 laudas, ou então faz em tópicos para eu ver. E aí ela me manda isso. É uma estudante que eu já tinha, né, acompanhado ela em algumas disciplinas. E aí eu falei para ela, Gabriela, o seu resumo
eu fiz um levantamento, né, categorizando assim, algumas afirmações que ela já fazia antes de desenvolver a pesquisa, e eu falava, você fala 15 vezes, você faz 15 afirmações de que a inteligência artificial otimiza o tempo do professor. E aí eu falei para ela, em que sentido é, né, essa otimização? Ah, porque se tiver que fazer um relatório, se tiver... Eu falei, tá, olha só, eu vou aceitar a orientação, mas nós vamos cavucar isso aí, sabe? Aprofundar, e você vai ver que esse otimizar tempo vai sumir da sua vida. E ela riu pra caramba. Ah, Alessandra, você é muito engraçada, você já quer limpar o meu trabalho, eu quero limpar, mas tudo bem. E aí ela começou. Hoje a gente está numa parte, a previsão dela de defesa é para julho, então a gente está nesse mês analisando os dados que ela conseguiu levantar a partir de formulário pelo Google Forms, que ela passou por professores, especificamente município do Rio de Janeiro, tanto de rede particular, de rede pública, e uma das perguntas era justamente essa, né? No que a inteligência artificial, de alguma maneira, trazia algum benefício, e ela botou lá numa das opções essa questão, otimização do tempo, né? E foi justamente o contrário, né? A gente tem um discurso muito na sociedade, não é só na parte educacional, não, mas que é isso, não, vai facilitar a vida, eu jogo lá as informações e faz um relatório, faz uma ata de reunião, e cai no colo do professor, isso também vai facilitar a vida. E aí, com essa pesquisa, que foi muito interessante, o que menos facilita é a vida, o que menos otimiza é o tempo. Foi justamente o que o Sevaldo falou. Eu precisava que ela estivesse aqui ouvindo isso, e várias outras pessoas também, Sevaldo, porque é isso. Na verdade, veio como mais um instrumento, né, de trabalho mesmo, porque é você mostrar para os estudantes que eles precisam ter um posicionamento crítico, né, diante daquele uso, eles precisam perceber algumas lacunas que ficam, algumas armadilhas. Essa da foto que eu falo do menino, os meninos ficaram chocados, né? Outra armadilha que a gente teve foi que eu falei para eles, vocês estão muito na metodologia narrativa e tal, eles falando que eles iam fazer pesquisa, escrevivência, e aí veio a fala de um menino sobre a escrevivência que ele tinha pesquisado no chat GPT. E eu falei para ele, olha só, você já leu quem criou o conceito de escrevivência? Eu não sei se todo mundo que está aqui na sala, né, acompanha o trabalho da Conceição Evaristo. Eu acompanho bem de perto, porque ela tem várias atuações no Rio de Janeiro, né? E tem um espaço cultural, inclusive, com o nome dela, tudo que ela está sempre por lá. E aí eu falei para ele, você se acha autorizado a usar esse termo? Ah, professor, eu acho, porque tem tudo a ver com a minha pesquisa, eu vou fazer narração, as minhas escritas. Eu falei, não, sabe por quê? Quem pode fazer escrevivência é mulher, e não é mulher qualquer mulher, é a mulher preta, né, que teve. Então vai ler a Conceição Evaristo, a inteligência artificial não vai ler por você, ela vai te dar alguns resuminhos ali, algumas referências. Ele ficou tão chocado e tão sem graça que ele realmente foi ver, ele falou assim, nossa, eu ia cair numa armadilha absurda. Eu falei, ia, e o seu trabalho ia ser reprovado por conta disso, né? Então, assim, é só para mesmo trazer alguns relatos na prática, né, e juntar com o que o Sevaldo falou, que a gente precisa virar a chave nesse discurso muito superficial de que a otimização de tempo do professor não é. Tem um monte de gente replicando esse discurso e usando isso, né, de forma muito banal, e pelo contrário, na verdade, é mais um item de conteúdo, né, que precisa estar no currículo para a gente poder ensinar. Ou seja, virou conteúdo também, né? Não é só suporte, não é só ferramenta pedagógica, não é só isso. Ela não só se resume a isso. Então, assim, é uma fala que eu tenho tido muito forte na universidade com tanto professores quanto estudantes, né? E queria compartilhar aqui diante do que o Sevaldo traz, porque ele traz lá, está na pele, na prática, né? Tendo todo esse trabalho, e que as pessoas falam, não, poxa, você está trabalhando menos, né? Porque tem a AI na sua vida. E não é... Só que não. Ai, obrigada, Alessandra, por esse choque de realidade super, super necessário. E é a mais pura verdade, né? Então, eu acho que também cabe a nós, talvez, né, ir demonstrando isso, né, para os alunos, porque, de fato, gente, é uma ferramenta.
mas como qualquer ferramenta, ela dá trabalho para usar do mesmo jeito, né? Então, isso é muito válido. Fábio levantou a mão, pode falar, Fábio. Oi, pessoal, bom dia a todos. Vou falar um pouquinho, porque na apresentação não deu tempo de eu dar um oi aí, né? Não, o que os colegas estão falando realmente tem sentido, porque, assim, no meu caso, eu estou dando aula já na graduação aqui no Senai, né? E os alunos já utilizam bastante essa tecnologia, usam muito inteligência artificial, só que tem algumas situações que o aluno, né, tem aquela situação de copiar e colar e tal. Então, aí a gente orienta, hoje não dá para você proibir, não existe essa opção, é usar como ferramental, né? Então, oriento o aluno a usar como ferramenta, né? Agora mesmo, pessoal, eu saio rapidinho da sala aqui, o pessoal está fazendo uma prática de configuração do Linux, aí eu estou pedindo um relatório, né? E aí esse relatório eu estou pedindo que, além da parte técnica, a parte de experiência do aluno. Então, ele pode usar IA, no caso, para tirar alguma dúvida, etc., mas a dificuldade com o aluno é algo subjetivo, né? Então, o aluno vai ter que tirar dele para conseguir realizar a tarefa. Então, é justamente uma situação. Dá para usar a inteligência artificial juntamente com a ferramenta, a prática docente do aluno aprendizado. Vou aproveitar e dar um oi para todos aí, né? Na apresentação aí não tive muito tempo. Ô, Fábio, muito obrigada aí pela sua contribuição também com a gente. Eu gostaria de saber se mais algum colega que está aqui conosco gostaria de fazer mais algum comentário. E se não, também a gente pode ir caminhando para fechar essa conversa, porque quem quiser trocar ideia, não, com certeza, Alessandra, você pode esperar um e-mail meu, porque eu acho que isso é muito importante. No próprio Memória, a gente tem colegas da educação e elas relatam muito essa dificuldade também, né? Porque eu sou da comunicação, mas no grupo é multidisciplinar, então a gente tem pessoas de diversas áreas e a gente fica conversando muito sobre essas dificuldades. Então eu já estou até anotando aqui, ó, para não perder e com certeza a gente continuar, né, esse diálogo. E, gente, antes de finalizarmos, eu gostaria de convidar a todos e todas que estão aqui, se puderem e quiserem abrir as suas câmeras rapidamente, para a gente fazer um registro dessa mesa. Então, para todos aqueles que estão, se conseguem me ouvir, se podem, né, rapidamente abrir as câmeras para a gente fazer um registro, né, da nossa manhã aqui. Eu entendo também que, né, alguns podem não conseguir e está tudo certo, viu, gente? Mas se puderem e quiserem, vai ser um prazer aqui, né, termos esse registro com os rostinhos de vocês. Vou dar mais um minutinho, tem vários aqui abrindo. Espero que tenham gostado, né, que tenha enriquecido aí para vocês também, né? Tão importante a gente fazer essas trocas. Mais alguém vai abrir? Acho que já estamos todos, né, que podem aqui. Deixa eu ajustar o layout para aparecer todas as carinhas. Aqui, ó, pronto. Então, vou fazer o print aqui. Espera aí, deixa eu preparar. 1, 2, 3 e... Aí. Peraí que estava mudando os quadradinhos. Eu acho que teve alguém que entrou, que abriu a câmera. Peraí, vou fazer mais uma só para garantir. 1, 2, 3 e... Agora sim. A gente vai repassar para a organização, né? E pedir que eles repassem a vocês também, né? E gostaria, então, gente, de agradecer imensamente essa manhã de trocas, de aprendizado. Eu acho que a construção de conhecimento coletivo é o que nos eleva, é o que faz com que a gente evolua enquanto não só pesquisador, professor, mas pessoas, né, seres humanos. Então, muito obrigado, um agradecimento especial ao Cevaldo, ao Fábio e à Alessandra pelas apresentações, e para aqueles que acompanharam esse momento de diálogo e de conversa aqui. Desejo um excelente evento, né, para aqueles que vão aí prosseguir, né, assistindo outras apresentações ou apresentando seus próprios trabalhos, não é? E que a gente possa se esbarrar em algum outro momento das nossas vidas. Desejo a melhor sorte do mundo para todos. Nadal quer falar alguma coisinha?
Acho que já resumiu bastante, só agradecer a presença de todos. Amanhã foi ótimo com a companhia de vocês. Muito obrigada, gente. Tudo de bom, tá? Obrigada. Se cuida. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana. Tchau a todos.